Igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês, queridos? Amém. Que bom podermos retornar à nossa casa para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Saudade dos irmãos. Eu não sei se é recíproco daí para cá, mas bastante saudade dos irmãos. Sim, presbítero Ailton. Eu senti firmeza nesse sim. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, por ser esse instrumento de Deus a cada dia, não só você, mas como todos os amados irmãos, que nós temos um carinho muito grande, especial. E nós viemos aqui para poder ser boca de Deus juntamente com vocês, falar um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos aqui no mês, representando o mês 10, não é isso? Só uma pergunta, irmãos. Aquele brindezinho do aniversariante ainda é o pãozinho de mel? Guardaram o meu, né? Porque o meu é o mês de maio, eu não estive aqui, eu espero que o meu esteja guardado aí. Né? Eu fiquei o tempo todinho pensando nesse pãozinho de mel aí. E eu vou levar o meu. Nós estamos no mês de outubro, né? A minha esposa é o mês de setembro. Só não vou levar o da Kathleen porque ainda não passou, que é dezembro, né? Então, pelo menos dois pãozinhos de mel está guardado aí, reservado para mim. Queridos, abra a tua Bíblia aí comigo, por gentileza. Se eu virar esse retorno para cá, para mim, da microfonia, posso virar ele para cá? Para poder me ouvir melhor? Porque os irmãos sabem que, às vezes, no decorrer da mensagem, eu grito um pouquinho, né? Então, para não aborrecer os ouvidos dos irmãos, fica a gritaria só no meu ouvido aqui, né? Não sei se você está ligado. Glória a Deus. Os irmãos me ouvem bem aí? Aleluia. Eu confesso aos irmãos que a gente brinca assim, antes de entrar na mensagem, para tentar descontrair um pouquinho o nervosismo, né? Eu cheguei ali na entrada da igreja, e as irmãs brincando ali, assim, porque não é tu que é pregado, não sabe o nervosismo que está, né? E lembrei até daquele cidadão Siqueira, vixe, traz água para mim, como é que eu estou tremendo, ó? Eu estou do mesmo estado, ele já trouxe água para mim aqui. Deixa eu tomar um pouquinho dessa água aqui. Mas é um nervosismo bom, irmãos, né? É diferente daquele nervosismo que você tem quando faz uma prova. É um nervosismo que você sente a dependência do Senhor. E tem que ser assim. Porque no dia que nós subirmos em um altar para poder pregar a palavra do Senhor, e nós nos sentimos confiantes naquilo que nós vamos falar, a minha filha que está ingressando aí no Ministério da Palavra também, outro dia ela perguntou: pai, eu vou pregar hoje, e eu estou só com 60% da mensagem pronta. Eu falei: tá bom. E às vezes quando a gente vai pregar só tem 5% da mensagem. Não é verdade, vocês, irmãos? Eu falei: você está bem encaminhada. Ou às vezes você sobe da hora de você pregar e você fala assim: agora, o que eu prego? E não é o desleixo de você não ter se preparado. Você lê, você ora, você se prepara, você consagra, você jejua. E, né, Deus te dá alguma coisa no decorrer dessa meditação, desse tempo que você se preparou. Mas pode acontecer sim, do culto estar indo para um determinado assunto e você, de repente, aquilo que você estudou, não que não foi Deus quem não tenha te dado, mas de repente o que Ele te deu seja para uma outra ocasião. E às vezes você deixar aquela pedrinha, né? Deus maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz para a eternidade, as 5 pedras de Davi, e às vezes não ser aquela pedra para derrubar os gigantes, assim, fica no alforje aí que outra hora você usa ela, né? E às vezes acontece isso. E então esse nervosismo ele é natural, e é um nervosismo bom, porque nós sentimos a dependência do Senhor. Amém, queridos? Aos irmãos da mídia, nos ajuda aí, a gente vai ler alguns versículos no decorrer da mensagem. Sei
que os irmãos aí é rápido, ligeiro e rasteiro. É o Átila que está lá, né? Jeremias capítulo 33. O versículo 3 está projetado aí. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar a partir do versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor, ou melhor, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou contar até 3, no 3 toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá, querido, mais uma vez, para enfatizar bem. Clama. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o tema é a respeito da necessidade que nós como igreja temos que orar pela liderança que o Senhor tem constituído. E este tema é um tema muito propício para isso, para toda a igreja de Cristo. Este texto é um texto muito lido, o versículo 3 em especial é um versículo tema de muitos congressos, de muitas campanhas nas igrejas que adotam em seus cultos. Mas é necessário nós entendermos este contexto. Em pé de igualdade a outros grandes homens de Deus do Antigo Testamento, está Jeremias entre os profetas Elias, Eliseu, Ezequiel, profeta Isaías, Daniel, entre outros. Jeremias, ele foi um grande servo do Senhor. Jeremias, ele nasceu em um pequeno vilarejo chamado Anatote, que ficava nas regiões de Benjamim. A Bíblia vai dizer que seu pai, ele serviu ao Senhor como sacerdote Ilquias. Chamado para o ofício de profeta, Jeremias, ele profetizou durante um dos períodos mais conturbados de Judá. O povo de Judá estava mergulhado numa crise política, numa crise social e principalmente espiritual. A Bíblia vai dizer que o sistema sacerdotal, o sistema levítico, o sistema profético estava mergulhado em um mar de corrupção, diz a Bíblia. Quando o rei Josias morre, parte para a eternidade, a Bíblia vai dizer que quem assume agora a liderança do reino de Judá é ninguém nada mais, nada menos do que os seus 3 mimados filhos, Jeoacás, Josias e Zedequias. A liderança de Israel cai em mãos desastrosas. Eram jovens ainda que não tinham experiência alguma. E ainda não se bastasse, estes 3 jovens
eles tinham uma visão totalmente distorcida e corrompida do que era um reino, do que era ser rei. Joaquim, o primeiro filho, ou melhor, Jeoaquim, o primogênito de Josias, ele foi um rei abertamente hostil ao ministério de Jeremias. A Bíblia diz que ele queimou um rolo do livro da lei, ele fez em pedaços e queimou na frente de Jeremias. Já Zedequias foi um governante fraco que permitiu ser influenciado pelos príncipes, pela liderança daquela época, e ele permitiu que Jeremias caísse nas mãos dos seus algozes, lançando o profeta Jeremias dentro de um calabouço, sem água e muito menos pão, porque não havia mais pão na cidade, porque o reino da Babilônia, ou melhor, os caldeus, havia cercado a cidade, então não havia mais pão para que sustentasse Jeremias dentro de um calabouço. E a Bíblia vai dizer que um homem chamado Ebed-Meleque, veja isso, querido, que coisa interessante isso. Um etíope chamado Ebed-Meleque, ele chega até o rei Zedequias e pede para que ele, juntamente com 30 homens, resgatasse Jeremias de dentro daquele calabouço. Ele vai com os 30 homens, resgata Jeremias de dentro de um calabouço. Eu não sei o que isso te parece, se isso te soa a um outro personagem da Bíblia, que quando Jesus estava carregando a cruz, enquanto os discípulos olhavam de longe, porque eles pensavam que aquela cruz de Cristo podia sobrar para eles também, e eles avistam Jesus de longe, e a Bíblia diz que um certo sirineu, que não tinha nada com a culpa, ele é constrangido a carregar aquela cruz também. Perceba que este homem aqui, Ebed-Meleque, ele não era judeu, ele era um estrangeiro, que ele vai até o rei Zedequias e pede para que pudesse livrar Jeremias de dentro de um calabouço. Queridos, diante de todo este contexto de apostasia e de maldade, o Senhor prometeu estar com Jeremias. Não, eu acho que você não entendeu. Diante deste contexto de crueldade, de apostasia, o Senhor prometeu estar com seu servo Jeremias. Observe, capítulo 1, versículo 5 do seu livro. Olha o que Deus disse a Jeremias. Veja bem: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Verso 18, olha o que Deus disse a Jeremias: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Verso 19, olha o que Deus diz a Jeremias: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meus irmãos, é muito fácil nós pegarmos um versículo como este, e alguém que vive uma vida totalmente desregrada, contrária aos princípios do Evangelho, e pegar este versículo e dizer assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Deus está dizendo isso para Jeremias, num contexto em que ele enfrentaria reis, enfrentaria príncipes, enfrentaria toda uma nação que estava desvirtuada do propósito de Deus.
Deus está dizendo isso para Jeremias em um contexto em que as pessoas não mais queriam saber do Senhor. É a mesma forma que nós pegamos aquele versículo isolado que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que fortalece, e esquecer de todo o contexto. É verdade que nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece, mas o contexto o que diz? Deus está dizendo que ele seria com Jeremias. Por quê? Porque o contexto seria um contexto hostil, seria um contexto em que as pessoas iriam se levantar contra Jeremias, um contexto em que as pessoas tinham virado as costas para o Senhor. Queridos, por diversas vezes o Senhor Deus tentou, Ele insistiu com Israel. Deus, Ele tentou, Ele insistiu, Ele fez de tudo, Ele usou métodos diferentes, Ele enviou juízes, Ele enviou profetas, Ele enviou reis, mas todos estes falharam na missão para a qual Deus havia mandado. Cerca de 150 anos antes de Jeremias, o profeta Oséias teve uma experiência amarga na sua pele. Deus olha para Oséias e diz assim: olha, eu tenho uma tarefa amarga para você, Oséias. A tarefa de Oséias era casar-se com uma meretriz. Alguns têm um entendimento, entender que este texto é um texto simbólico. Outros dizem que quando Oséias casa-se com esta mulher, ela não mais estava na vida promíscua. Outros vão dizer que quando, após ele ter se casado, foi a partir daí que ela deu-se para a promiscuidade. Mas o fato é que Oséias, ele casa-se com uma prostituta, exatamente para ilustrar a forma como Deus se sentia diante da nação de Israel. E o texto vai dizer que Oséias, ele cumpre o mandado do Senhor, casando-se com esta mulher. E após o matrimônio, esta mulher vira as costas para Oséias, e o texto vai dizer que ela vai ter com seus amantes. E a Bíblia diz que Deus manda o profeta Oséias buscá-la novamente, exatamente para ilustrar como é que Deus se sentia com a nação de Israel. Deus se sentia traído. O Senhor se sentia como alguém que havia cuidado do seu povo, que tinha tirado eles de uma terra de sofrimento. Veja o que diz o capítulo 11 de Oséias, capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Os cuidados do Senhor para com esta nação. Capítulo 11, verso 4. Todas as vezes que eu leio este versículo, capítulo 11 de Oséias, como isso mexe comigo, meu irmão. Olha o que diz o verso 4, capítulo 11. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Meus irmãos, ao refletir sobre esta palavra essa semana, lendo estes versículos, o encaixe com contexto, refletindo sobre esse texto de Oséias, eu comecei a meditar comigo mesmo. Talvez esse não seja o mal desta nossa igreja em específico. Aí alguém vai dizer: pastor, então por que você está pregando isso aqui? Essa mensagem, ela está sendo veiculada e depois ficará nas plataformas. E Deus tem a forma dele trabalhar com as pessoas que a ouvirão. Ou quem sabe você ainda tem esse pensamento. E aqui vai para a nossa reflexão. Todo final de ano nós fazemos uma introspectiva conosco. E às vezes nós traçamos algumas metas naquilo que nós
queremos para a nossa vida, naquilo que nós esperamos que aconteça. Só que o grande detalhe é que não adianta nada nós fazermos metas, nós tratarmos planos, nós sentarmos na mesa e traçarmos plano, se em nós não haver mudança. Talvez o que estou falando aqui é chover no molhado, todos nós sabemos que precisamos de mudança. Mas o contexto em que Israel vivia era um contexto em que eles haviam virado as costas para o Senhor. As atitudes que nós temos muitas das vezes são atitudes parecidas com este povo, em que nós queremos mais de Deus, em que nós queremos as bênçãos do Senhor, mas às vezes não queremos o contato com Ele. Às vezes nós queremos viver o melhor de Deus. Nós encontramos essas frases prontas. Este ano nós vamos viver o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio, querido. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Que o melhor de Deus, eu gravei um vídeo esses dias, eu postei, que o melhor de Deus para a nossa vida não sejam as bênçãos dele, porque ele disse para Abraão: se tu uma bênção, Abraão. Deus quer que nós sejamos uma bênção, a despeito de querer as bênçãos dele, sejamos a bênção que ele quer que sejamos. O melhor de Deus, o melhor que nós queremos, que nós temos que desejar de Deus, é a presença dele em nossas vidas. É para onde nós formos, a presença dele ser irradiante nas nossas vidas, que nós possamos alcançar outro através das nossas vidas. Porque todos os dias ele está tentando nos atrair com laços de amor. Ou para você tá bom entrar um culto como este, fazer uma campanha de 12 dias, e veja que a estratégia é louvável, né? Ao que parece, isso nasceu no nosso ministério, com o pastor Paulo Lutero de Mello, é louvável. Ela nasceu, surgiu de uma forma e tomou uma outra proporção, é louvável. Mas perceba, nós fazemos 12 dias e queremos 12 meses, e por que não trazemos ao contrário? Parece que nós queremos o pouco para o grande, nós fazemos o micro para o macro de Deus, que nós possamos acampar aos pés dele e dizer: Senhor, eu vou encarar um ano difícil, um ano conturbado, um ano cheio de dificuldade. Muitas das vezes nós estamos colocando a expectativa no novo governo que está por aí, dizendo: será como que vai ser o governo? Estou com o pé atrás, mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, aquele que fez a promessa ainda está de pé no trono, e todas as coisas passam pelo escritório dele. Se ele não determinar sobre a minha, tua vida, pode assinar decreto de lá para cá, mas o que Deus tem para esta nação ainda passa pelo controle do Senhor. O controle ainda está nas mãos do Senhor. Então eu devo parar de orar? Não, continue clamando. Porque perceba que Deus está dizendo aqui. É claro que Jeremias aqui era o representante como profeta da nação, mas Deus vai a ele e diz assim: clama a mim, Jeremias. É dever meu como líder clamar, é dever do pastor clamar, é dever dos obreiros clamar, mas também este dever coletivo é da igreja para clamar ao Senhor. Porque há sentenças que podem ser revogadas se a igreja clamar. Tem gente tentando brigar para que os resultados mudem na urna, pessoas acampando em frente de quartéis. Querido, isso não vai mudar mais. O que devemos fazer agora é clamar ao Senhor, porque nunca que a providência foi na força do braço, a providência sempre foi aqui, no clamor. Clamas a mim, Jeremias. Clamas a mim, porque Senhor, porque tu é a locomotiva que arrasta os vagões. Clama a mim, Jeremias, porque quando o povo vê você clamando, muitos não vão dar credibilidade, mas se um clamar. Alguém disse certa feita, que eu acho que foi a rainha da Inglaterra, que disse que tem mais medo de um crente de joelho do que todos os canhões da Rússia apontados para o seu reino. O que significa? Se eu e você clamar, Deus pode fazer coisa sobrenatural.
Ou não foi isso que ele disse aqui a Jeremias? Clamas a mim, e eu vou te anunciar coisas grandes e profundas que você ainda não sabe, Jeremias. Em outras palavras, você acha que já viu de tudo, Jeremias? Não, não. Um CEO de uma empresa, por mais confiança que ele tem nos seus diretores, nos seus gerentes, ele não dá todo o poder de fogo para os seus gerentes, ainda fica algo escondido a ele. Ou você acha que Deus deu todos os mistérios para Jeremias? Senão ele não teria dito: eu vou te dar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Só quem quer descobrir as profundezas do Senhor. Tem alguém comigo aqui? E qual é o caminho? Qual é o caminho? Oração, clamor. É como eu disse aqui certa feita, a leitura é boa, é ótima, enriquece o vocabulário, ela faz com que a nossa mente venha se expandir, mas a oração ainda é o tempero, ainda é o ingrediente que faz com que isso possa ter o efeito necessário. Clamas a mim, Jeremias, clamas a mim, atraiu-os com cordas de amor. Às vezes nós ficamos no saudosismo, né? Como era bom aquela época que nós entrávamos nos cultos e dobrávamos o nosso joelho meia hora antes de começar o culto. E outro dia eu me coloquei fazendo essa reflexão. Às vezes nós chegamos num culto, nós fazemos aquela oração, né? Oração mola, já viu qual que é? Já dobra o joelho, não fica nem um minutinho, já senta e aí vamos bater papo com o vizinho do banco. Eu não estou dizendo que, até porque é bíblico, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Mas nós precisamos voltar a estes costumes bons, querido. Aquilo que é bom nós temos que resgatar. Porque às vezes nós esperamos que quem está dirigindo o culto aqui, o pastor, quem quer que seja, é que faça o culto ser perfeito. O culto hoje não foi bom não, porque rapaz, fulano de tal dirigiu tão sem graça. Não é ele que faz o culto. Ou às vezes oramos: Senhor, nos dê um bom culto hoje. Espera aí, o culto é para você então? A oração é: Senhor, receba o culto que nós prestaremos a Ti, que nós possamos prestar um culto a Ti, Senhor. E ao chegarmos, dobrarmos os nossos joelhos, gastarmos tempo com o Senhor, porque vamos ser sinceros, se você tem o hábito de orar um período intenso da tua casa todos os dias, amém, que Deus te abençoe, que você preserve assim, que Deus te abençoe e você preserve assim, porque às vezes a grande verdade é que na correria que cada um de nós temos, dificilmente alguém fica lá 1 hora dobrando, com seu joelho dobrado em casa orando. Vou dizer, se você faz isso, amém, continue assim. Mas quando temos a oportunidade de entrarmos num culto como este, antes do culto começarmos, nós temos que dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, hoje o culto vai ser diferente. É como diz aqueles corinhos, né? Hoje o culto vai ser maravilhoso, porque Jesus vai operar neste lugar. O culto hoje vai ser maravilhoso. Derrama, Senhor. Mas como que este poder é derramado? Nós estamos, antes de começar o culto, chegando os gravetos para a fogueira, né? Porque tem gente aqui que é perito em acender churrasqueira, e não fica aí no bico não, pega o soprador e vai lá, né? O bonitão soprando, não quer nem gastar tempo assoprando a fogueira, assoprando as brasas. Ele pega o secador. E às vezes no culto nós temos que fazer isso, chegando os gravetos para perto da fogueira. De que forma? Orando: Senhor, usa quem vai pregar, usa o dirigente do culto, usa o grupo de louvor, usa aquele que vai testemunhar. Senhor, usa, e aí quando o culto começar, fogo vai estar lastrado pelo poder do Senhor. Sabe por quê? Porque o clamor, ele começou antes do culto.
Mas não, nós queremos que o culto pegue igual aqueles fusca velho no tranco, né? Empurrando ladeira abaixo, aí empurra aí, irmão. E fica aí uns 3 abençoados dentro do carro, esperando quem está lá fora empurrar o carro para pegar. Sai de dentro do carro, abençoado, ajuda a empurrar também o culto. É claro que eu estou falando isso aqui de uma forma grotesca, né? Vamos dizer bem da verdade. Que aí não é na força do nosso braço, é na oração. E aqui eu estou falando só num ambiente igreja física. Eu não estou nem mencionando o nosso dia a dia. Porque esse clamor aqui de Jeremias, ele estava vívido na sua alma todos os dias. Jeremias sofreu na pele como ninguém, irmãos, denunciando o pecado da nação, dizendo: vocês vão ser levados para a Babilônia, vocês vão ter que se render. As pessoas tinham ele como um delator, como alguém que queria ver o mal da nação. Jeremias dizia a eles: olha, se entregue, porque vai ser melhor para vocês, assim vocês não vão morrer. Capítulo 3, verso 14 de Jeremias, olha o que diz. Aqui nós vemos Jeremias usando a mesma expressão de Oséias: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. A mesma expressão de Oséias. Deus está dizendo: se vocês se arrependerem, eu vou casar com vocês novamente. Que marido é esse que ele aceita buscar a esposa depois que ele o traiu e ainda foi ter com seus amantes e ainda busca de volta? Jeremias está usando o mesmo termo de Oséias: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Em outras palavras, eu casarei com vocês novamente. Às vezes a nossa atitude está divorciada do Senhor, querido. Às vezes nós divorciamos do Senhor faz tempo com as nossas atitudes. Que nós tenhamos sede de voltar àquele primeiro amor que nós tanto falamos. Qual é, pastor? Chegar no culto, dobrar o nosso joelho e orar. Eu acho que eu posso falar isso aqui com propriedade, embora o nosso pastor está sentado aqui na minha frente, mas por misericórdia também, o Senhor tem me colocado também ao lado dele para poder ajudar a auxiliar essa obra também. Nós precisamos, querido, como nunca. Nós estamos enfrentando. A Kathleen ministrou aqui uns dias atrás, e ela soltou aquele vídeo em que há uma profecia específica para a nossa nação. Quem estava aqui no culto, quem se lembra? As profecias de avivamento, as profecias em que Deus levantaria uma juventude. Agora, uma coisa é certa, querido, estou pregando para um povo que, ou pelo menos aqueles que vêm à escola dominical, têm aprendido. Há profecias que podem ser revogadas, sim ou não? Há profecias que são condicionais. O povo de Israel, praticamente a maioria das profecias que eles receberam: se atentamente ouvides a minha voz, se andardes nos meus caminhos, se atentamente ouvides os meus preceitos. Estas profecias que passou no vídeo, no dia que a Kathleen pregou aqui, elas se cumprirão se a igreja clamar. Não é que Deus tem uma dependência da igreja, não, é que Deus trabalha em conjunto. Deus trabalha em conjunto. Não é aquela máxima que nós cansamos de ouvir, que crente que tem promessa não morre. Morre. Porque Deus não é obrigado a cumprir promessa na vida de quem é rebelde à sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com aquele que é rebelde.
Deus tem compromisso com as verdades que saem da boca dele. E desde que nós a coloquemos em prática, aí sim ele tem compromisso. Quer dizer então que eu recebi uma promessa de Deus, de que eu vou ser um pregador intergaláctico, né? E aí eu não me preparo, eu não me consagro, eu não faço não tenho uma formação teológica, eu não me insiro em uma denominação para estar debaixo de uma cobertura espiritual. Deus prometeu, então isso vai se cumprir quando? Quando Deus disse a Jeremias: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Estas profecias, elas se cumprirão, se nós como igreja continuarmos clamando ao Senhor. Porque se nós não entendermos qual é o nosso papel como igreja, organismo vivo de Cristo na terra, isso não se cumprirá, querido. E não foi porque não foi Ele quem falou. E não será porque não foi Ele quem falou. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. O que isso significa? Significa dizer que, se eu obedeço a palavra do Senhor, Deus confirma a sua vontade sobre a minha vida. Se nós nos dispusermos a andarmos no caminho que o Senhor preparou para que nós andemos nele, a palavra dele se cumprirá em nossa vida. Do ao contrário, ficaremos rodando como aquele povo 40 anos no deserto. Sabe por que tem muitas coisas que ainda não aconteceu na tua vida? É porque às vezes você vive um ciclo vicioso, continua praticando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, frequenta os mesmos ambientes que não é para você frequentar. Isso tem endereço certo. Frequenta os mesmos ambientes que não é para você frequentar, toma as mesmas atitudes que não é para você ter tomado. Vai viver como, desculpe a palavra, sinceridade, vai viver como aquele cão que fica em volta do rabo, dando volta, mais volta, e não vai chegar a lugar algum. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com aquele que é desobediente. Pastor, se eu fico alguns dias sem vir aqui, volta nervoso? Não. Essa é a palavra que Deus me deu, irmãos. A minha velha vozinha dizia o seguinte, que o pé da galinha nunca matou seus pintainhos. Talvez essa expressão não soe muito bem para quem não entende esse contexto. A galinha, quando ela nasce os seus pintinhos, aqueles filhotinhos andando ali no descuidado, ela pisa em um. Só que o peso dela não mata os seus pintinhos. O que isso quer dizer? João Batista diz a história que batizava cerca de 5.000 todos os dias, e a palavra dele era raça de víboras, claro, para aqueles que eram rebeldes. No entanto, o povo ainda ia ser batizado por ele. Mensagem dura, quando é da parte de Deus, ela tem um efeito. O efeito qual que é? Provoca naqueles que ouvem a voz do Senhor arrependimento, mudança de vida, mudança de direção, conversão. Capítulo 3, verso 20, diz assim, de Jeremias: deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Essa palavra aleivosamente significa como a mulher que se aparta de uma forma traiçoeira, de uma forma falsa. É muito fácil nós olharmos para um Pedro e dizer assim: pode negar Jesus, andou com ele 3 anos e meio e negá-lo. Nós negamos Jesus por pouco menos que isso. Por pouco menos que isso nós negamos Jesus. Nós agimos como esta mulher,
como essa expressão aqui, de uma forma traiçoeira. Quando menos espera, nós estamos se distanciando. É como aquele cidadão que se hospedou numa estalagem, e no hotel em que ele ficou, passava à frente uma linha férrea, passava ali um trem cargueiro, de hora em hora passava um trem cargueiro, e quando ele ficou ali hospedado, a primeira noite ele ouviu o barulho daquele trem, ele disse assim: rapaz, vai ser difícil para dormir essa noite, viu? A segunda noite, a mesma coisa. Passou-se uma semana, aquilo já perturbava menos ele. Um mês depois, ele nem ouvia mais o barulho do trem. Por quê? Porque já tinha se acostumado. E veja se não é assim que acontece conosco muitas das vezes. Nós vamos nos acostumando com o afastamento de Deus. Hoje a gente já não ora, amanhã muito menos, depois já não faz falta, e aquilo começa a fazer parte do nosso contexto de vida. E aquilo é como o Denis falou aqui: primeiro nós agimos para depois perguntar: Senhor, Tu está nesse negócio? Primeiro quebramos a cara, depois perguntamos se era da vontade do Senhor fazer aquilo. Que nós não venhamos nos acostumar com o barulho do trem, com a falta do exercício da oração. O Senhor está falando aqui nessa noite, queridos. Verso 3, 22, estou encerrando, diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. E para fechar, o capítulo 4 é tremendo. Capítulo 4 de Jeremias, verso 1, olha o que diz: veja se esse não é o Deus que procura por nós todos os dias. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. É o Senhor dizendo: volta para mim. Volta para mim, filho. Eu quero ouvir os sussurros, os gemidos da tua alma ainda pelas madrugadas. Eu quero ouvir o balbuciar das tuas palavras quando você só chora e não sabe mais o que falar comigo, porque não tem mais palavras. Porque as palavras que você tinha, você já desgastou na oração, não sabe mais nem o que falar. Porque a opressão é tão grande que te cerca. Você, quando dobra os joelhos perante a minha presença, você diz assim: Senhor, eu não sei mais o que falar, eu vou só ficar aqui como Ana. E às vezes alguém vai dizer: está embriagada, está ébria esta mulher, não sabe, ela está aqui perdendo tempo. Não, o teu Deus está te ouvindo, está dizendo: volta para mim, porque eu quero te ouvir, eu quero ouvir o sussurro da tua alma. Deus está dizendo que Ele está entrando, penetrando o labirinto da tua alma e te dando paz e dizendo: volta para mim, filho meu. Eu quero te ouvir novamente. Volta para mim. Essa mensagem é para nós que às vezes falamos que nós achamos que estamos maduros demais. Um outro grande mal que eu identifico da nossa geração, e a nossa geração que eu falo mesmo, não são agora mais os jovens, são nós que nos taxamos como os maduros, como alguém que achamos que já vivenciamos de tudo de Deus. Hoje eu sou mais maduro. Quantos de nós usamos essa fala? Eu estou mais maduro. Só que o amadurecimento que nós julgamos ter, muitas das vezes, perdemos alguns princípios que Deus tem saudade de nós. Deixamos de fazer algumas coisas porque achamos que somos maduros demais. Eu não vou mais glorificar dessa forma porque eu sou maduro demais para glorificar dessa forma. Eu vou falar em língua estranha para quê? Eu sou maduro. Quanto tempo faz que você não fala em mistério com Deus?
Aqui não estou falando nem de perturbar o culto com línguas estranhas. Pastor, que palavra forte é essa? Sim. Porque às vezes existem as chamadas supostas línguas estranhas, e são estranhas mesmo, estranhíssimas demais. Diga-se de passagem, que às vezes só serve para atrapalhar culto e para mais nada. De Deus não tem nada. Mas estou falando quanto tempo faz que você não fala mistério com Deus na tua oração, que você dobra o teu joelho e falta palavras, não porque você já gastou o teu vocabulário com Deus, é porque não tem argumento para falar com Deus. Mas quando nós pegamos o celular para zapear com alguém, sobra assunto até demais. E quando acaba o assunto aqui no WhatsApp, nós vamos para as redes sociais fazer um post, e esse post às vezes é indireta para alguém. Deus está dizendo: vem bater um papo comigo. Eu quero te encontrar novamente no teu quarto, lá no secreto. Eu te convido você a entrar, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e falar sequer pelo menos 5 minutos comigo. Eu te desafio você trocar um lero comigo. Eu te desafio você bater um papo comigo, porque eu quero que você volte. Se voltar, volta para mim, filho meu. Aleluias. Volta para mim. Eu quero te encontrar novamente. Sabe aquele mesmo encontro que quando você era jovem, você marcava com a abençoada que você casou hoje, e que você queria encontrá-lo, você queria encontrá-la? É este mesmo desejo que Deus tem de encontrar conosco. Mas nós nos julgamos maduros demais. Nós nos julgamos muito amadurecidos, ao ponto de achar que não precisa mais disso. Para quê? Ó, querido, 9h27, 9h30 pontualmente eu encerro aqui, queridos. Eu teria algumas coisinhas mais aqui, mas eu não quero mais muito me estender por conta do horário. Deus nunca faz nada sem antes avisar o porquê que Ele vai fazer. Não que Ele deve para nós algum tipo de satisfação, não é isso. É que Deus, Ele é um ser didático, Ele é como aquele pai, como aquela mãe, que quando vai dar umas palminhas abençoadas, sim, palminhas sim. Quando era pequeno, era na base da chinelada, ó, e não errava uma. Podia virar na porta, lá que o chinelo fazia curva, no meio das costas, aí, Deus é como o pai e a mãe que quando vai dar uma correção, Ele diz assim: olha, estou te dando essa correção por causa disso, por causa disso e por causa disso. Aí o filho aprende. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 32, do verso 28 ao verso 36 de Jeremias, capítulo 32, do verso 28 ao verso 36, não vamos ler porque não temos mais tempo. Deus vai mostrar o porquê que eles vão ser levados para o cativeiro. Deus vai dar ali o diagnóstico, porque vocês vão ser levados na mão dos caldeus por causa disso, né? É aquele exemplo que eu dei, por causa disso, por causa disso, por causa disso que eu estou te batendo. Eu estou te dando uma correção. Só que, do verso 37, do mesmo capítulo 32, aí vem uma promessa. Essa promessa tem um cumprimento parcial. Ele diz assim, o verso 37, para nós finalizarmos aqui. Eu tenho 1 minuto. Eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os haver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nela seguramente. Só que aí quando chega no capítulo 33, o verso 3 que nós lemos, ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, só que para isso se cumprir, alguém tem que clamar. Ou vocês vão ficar aí parado, esperando simplesmente que eu faça a minha parte. O que é a minha parte para fazer, eu vou fazer, Jeremias, mas alguém tem que clamar. Lembra? Deus permite que nós negociemos com Ele dessa forma? Sim. Você lembra o pedido de Abraão? Senhor, se tiver
50 justos lá, Senhor, tu não me destrói não? Não, Abraão. Se nós clamarmos, Deus ainda pode revogar sentença. E eu finalizo aqui. Curva a tua cabeça, por gentileza. Pai bendito e eterno, Senhor, eu te louvo pela tua palavra que foi pregada aqui nesta noite, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, eu procurei ser fiel dentro da iluminação do teu Santo Espírito ao meu entendimento. Pai, tudo aquilo que nós ouvimos aqui, que nós possamos colocar em prática, Senhor. Que eu possa vivenciar mais e mais a cada dia as tuas verdades. Senhor, como um líder espiritual também, Senhor, eu ponho a orar, Senhor, por aqueles que estão em campo. Sejam aqueles, Senhor, nominalmente falando, aqueles que estão cumprindo o teu ID, Senhor, mesmo sem ter uma nomenclatura, porque nós entendemos, baseado na tua palavra, que o ID é para todos, é universal. Os abençoe, que o Senhor possa a cada dia dar a eles, Senhor, visão de reino, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas pelo amor da tua palavra. Pai, muito obrigado pela tua palavra que o Senhor falou e ministrou ao nosso coração. Eu te louvo, Senhor, te exalto e te agradeço em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor nessa noite, queridos. Obrigado, querido, obrigado, pastor. Deus abençoe os irmãos.